Para você, pessoalmente, o que é a justiça e o perdão do Espírito Santo? No meu entendimento, e para nós professores, né, é muito importante a gente definir os termos. Então, se é do Espírito Santo, então tem que buscar na Bíblia. E na Bíblia, o meu texto de referência que eu mais gosto é Romanos. Se não me engano, é 14:17. Ele diz que a justiça, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E você me pergunta a justiça do Espírito Santo, certo? Então, essa justiça do Espírito Santo, por consequência de Deus e que está calcada na Bíblia, seria uma justiça que traz consigo, por consequência, paz e alegria. Então, não trouxe paz e alegria, não promoveu paz e alegria, não é justiça. Porque no meu entendimento, ali no texto de Romanos 14:17, eu entendo que a justiça de Deus, para além de ser justa, porque muitas vezes a nossa justiça humana não é justa, né? Uhum. No meu entendimento, se não causar paz e alegria, não é justiça. Então, a justiça do Espírito Santo, no meu entendimento, segundo esse texto, é algo que promove paz e alegria. E por que você acha que Deus permite tantas injustiças acontecerem? Essa é uma pergunta milenar, não vou nem dizer centenária, não é? A pergunta sobre por que acontece tantas mazelas no mundo, ela foi feita sobretudo no contexto de Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, em que judeus foram mortos em campos de concentração de uma das formas mais desumanas que você possa imaginar, não é? Criou-se ali uma máquina de matar. Então, foi desde atirar em homens enfileirados, um tiro de fuzil que transpassasse 3, 5 homens, até eles chegarem na evoluída forma de matar, a frase já é absurda, né? Evoluída forma de matar, em que eles colocavam nus os judeus, rapavam a cabeça e simulavam que seria um banho num vestiário e ali despejavam gás, né? E esse gás matava entre 50, 30, levas até de 100 homens, mulheres e crianças. E esse fato em específico e recente da história humana, ele provocou essa pergunta que você fez aí agora. Por que Deus permitiu Hitler subir ao poder? Lembremos, Hitler foi o governante da Alemanha, eleito pelo povo alemão, e ele governa esse país até meados do final da Segunda Guerra Mundial. Porque se ele é soberano e vê passado, presente e futuro, Sim. Então por que Deus deixou Hitler nascer e governar? Porque até nisso está a soberania de Deus. Deus é Deus também quando o mal existe, porque é parte do livre-arbítrio, que alguns não chamam de livre-arbítrio, né? Se não me engano, chamam de livre exercício, tem um termo, enfim, né? Que se propõe substituir para livre-arbítrio. Livre ação, se não me engano, enfim. Parte do que se entende desse livre-arbítrio é Deus permitir que o ser humano faça escolhas. Então você aí do outro lado, ouvinte, telespectador que está nos ouvindo, né? Parte da resposta está em você. No sentido de que hoje de manhã você escolheu mentir ou não. Roubar ou não. Você escolheu ser honesto ou não. E isso é uma escolha que Deus permite. E isso mostra a soberania de Deus. No sentido de permitir que a humanidade e os humanos em particular, cada um domesticamente e até publicamente, como Adolf Hitler, uma ação de governo, né, coletiva, ele permite que nós tomemos decisões e as executemos, por mais absurdas que elas possam parecer. Aquela coisa de consequências. Sim, eu diria até que mais do que isso. É realmente o ser humano ter a livre escolha. Alguns chamam de livre-arbítrio, o mais famoso é esse conceito de livre-arbítrio, né? Livre ação, em que você, dentro do seu limite, dentro da permissão de Deus, Deus te permite, desde hoje de manhã, eu quase esqueci do compromisso, de forma irresponsável, uma infração, correto? Até uma grande infração, como um líder governante alemão, Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus. Então, o Deus da falta de compromisso, que eu poderia ter faltado ao evento, é o mesmo Deus que permite um governo como o governo que nós citamos aqui.
E isso reflete também o amor e a soberania de Deus, permitindo que nós façamos escolhas. Então, a um primeiro olhar, parece que isso nega a Deus. Por que Deus permite tanto mal? Mas é o inverso. Isso fortalece a soberania de Deus dentro de um espaço de acordo em que a cena, para mim, bíblica muito maravilhosa é a cena de Deus falando com Caim em Gênesis. Quando do homicídio de Caim sobre seu irmão Abel, esse texto é muito bom, muito interessante. Deus teria dito para Caim, Deus disse para Caim, Caim, o mal vai adiante de você, convém a você dominá-lo. Ou seja, qual a ideia ali? Embora eu não conheça o original, o mal já está posto, ele está dado, ele é parte da escolha da natureza humana. Foi dado a nós a capacidade de escolher também ações maléficas ou malévolas. E ele está diante de nós, no sentido de que todos os dias, a cada dia da sua vida, do seu esposo, dos que nos ouvem, né? A cada dia será apresentado a nós escolhas. Tanto doméstica, vou ou não ao compromisso já marcado, quanto de governo, de Estado. Matarei ou não 6 milhões de pessoas? Então escolhas são colocadas diante de nós como parte do projeto de Deus de dar liberdade ao ser humano. Escolha seu caminho. Então ele disse isso para Caim. Caim, o mal vai adiante de você. Convém a você dominá-lo. Então, o mal e o bem será apresentado para todos nós a cada dia e todos os dias. E nós é que faremos escolhas. E até onde pode entrar o perdão de Deus? Por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento da palavra e uma pessoa que não tem um conhecimento da palavra. Quem Deus ali perdoaria mais? Teria aquele amor de, poxa, meu filho errou, eu perdoarei. O que conhece mais a palavra ou o que não conhece? Então, são condenados ou serão condenados aqueles que conhecem a palavra e aqueles que não conhecem a palavra. Logo, receberão momentos de perdão, de esclarecimento, de convencimento, aqueles que conhecem a palavra e aqueles que não conhecem a palavra. Ah, Marcos, então Deus está sendo injusto com aquele que não recebeu um missionário lá numa comunidade retirada na Amazônia, nunca teve contato com a civilização, ou com um termo melhor, nunca teve contato com essa nossa cultura da escrita, do livro, da Bíblia. Esse Yanomami, lá no recôndito da Amazônia, lá no interior da Amazônia, esse Yanomami será alcançado por Deus, pelo seu perdão? No meu entendimento, sim. Por quê? Porque Paulo dirá que a condenação alcança aquele que não conhece a palavra através da natureza. Então o perdão também alcança. O esclarecimento também alcança. Tendo em vista a categoria primeira que eu citei. Deus é longânimo, ou seja, ele é tardio em irar-se. Então acredito que Deus perdoa tanto um quanto o outro. Um através desse formato escriturário, a Bíblia, a igreja, a cidade, né? Esse tipo de convivência. E outro através de uma formiga, de um leão, de uma mãe macaco que guardou seu filho, de uma leoa que não quis matar o bebê de um outro animal. Então a justiça, a verdade, a alegria, que é o que eu comecei falando, a justiça, a paz e a alegria. A justiça de Deus, que é paz e alegria, ela se apresenta numa árvore. Ela se apresenta na natureza naturante. Então, no meu entendimento, tanto um quanto o outro, aquele que conhece a palavra, quanto aquele que não conhece, terão acesso a essa longanimidade de Deus, ao perdão de Deus. Então, para que você seja condenado ou condenada, no meu entendimento, você teve também acesso à longanimidade, que é o tardio em irar-se. Então, no meu entendimento, tanto um quanto o outro alcançam o perdão de igual forma. Essa parte de Deus se irar, né? Naquela época de Noé, você acha que foi... Óbvio, tudo que Deus faz é perfeito, mas Deus não poderia tentar dar mais uma chance para o povo antes de jogar, antes de destruir? Deus poderia ter sido ainda mais complacente com o povo contemporâneo a Noé? Sim. Mas a medida de Deus para Deus chegou ao limite máximo? Também. Então, vou voltar a Paulo, né? Vou voltar a Romanos. Paulo diz assim, nós conhecemos de Deus aquilo que nos é permitido conhecer.
Então, ainda que no nosso julgamento, na nossa análise, com os elementos que nós temos, me parece que Deus foi injusto com os contemporâneos de Noé. Me parece. Não dá para nós humanos cravarmos que Deus foi injusto porque ele manda não analisá-lo e porque nós não somos Deus. Não somente. Porque se é que Deus existe, ele existe. E ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente, como nós o definimos, então ele escapa de nós. Nós não conseguimos partir do mesmo lugar que Deus na análise da realidade. Deus está olhando uma floresta e ele vê árvore, vê formiga, vê pássaros, vê minhocas, vê vírus, vê bactéria, vê embaixo do solo, vê a folha que acabou de cair, e nós conseguimos ver somente 1, 2 ou 10 árvores. Para pegar essa metáfora, então, para tentar te explicar o seguinte. Os elementos que a Bíblia nos dispõe sobre o porquê Deus matou os contemporâneos de Noé não esgotam os motivos que Deus matou os contemporâneos de Noé. Então, os motivos que estão registrados na Bíblia, pelos quais Deus teria matado os contemporâneos de Noé, não esgotam a percepção de Deus sobre o que o provocou a ira. Então não dá para cravar se Deus foi justo ou injusto. Porque Deus tem uma capacidade de análise e julgamento mais larga que nós. Nosso cérebro é limitado, se é que existe esse ser que se diz que ele é onipotente, onipresente, onisciente, entendeu? Uhum. Então, partindo dessa categoria de que Deus é isso, e ele é isso, então não dá para a mente humana cravar que Deus foi injusto. A mente humana, ela é limitada em comparação à mente, se é que Deus tem mente, de Deus. Porque ele é um ser onipotente, onipresente e onisciente. Então ele tem capacidade de ter mais elementos de julgamento para ver se você é culpado ou não. Não sei se eu fiquei claro. Isso se enquadra também naquela parte de Faraó, quando Deus endureceu o coração dele. Realmente você lembra de uma outra cena muito maravilhosa agora. Em que o questionamento humano é colocado diante de Deus ou para Deus. Ela recobra uma outra cena de Moisés também ter endurecido o coração. Porque Moisés chega num momento, não sei se vocês lembram, ele está com o povo no deserto, precisa de água, e ele dá com um cajado na rocha com muita força. E a rocha simbolizava Jesus, Cristo. Então ele bateu em Deus, ele bateu em Jesus com força. Então eu posso até ampliar a sua pergunta. Por que Deus endurece o coração de Faraó e o mata? Acabou com o Egito. E por que Deus não matou Moisés? Porque ele quis. É uma escolha de Deus, é uma soberania dele. Nossa, Luciano, Deus parece um grande manipulador sob a nossa ótica. Endurece o coração, amolece o coração, salva uns, não salva outros. Como assim, né? Então não dá para cravar essa adjetivação, essa qualificação para Deus. Por que não dá para cravar essa qualificação para Deus? Porque é parte da nossa realidade. Olha, A manipulou o B. Olha, A jogou com B, entendeu? Uhum. Então não dá para fazer isso com Deus porque ele dispõe de mais elementos. Mas Deus ter endurecido o coração de Faraó, vou trazer outra cena, aproveitar a sua, parece o joguete de Deus e do diabo com Jó. Nossa, Deus e o diabo estão jogando com Jó. Ó, vai lá e só não toca na carne dele. Ó, agora toca na carne dele. Agora pode tocar no resto. Toca nos filhos, toca nos bens. Então Deus foi paulatinamente cedendo ao demônio que tocasse e avançasse para dentro, vamos dizer assim, né, de Jó. E acaba com ele com o corpo ferido, né? Então está ali Deus fazendo um joguete, Deus e o diabo se divertindo com Jó. Não. Deus é soberano e quis deixar o diabo fazer o que fez com Jó. Matar os judeus na mão de Hitler, endurecer o coração de Faraó e todos os absurdos que a história nos conta. Eu acredito que as violências da história da humanidade é parte do propósito de Deus de contar sobre a humanidade para a humanidade. Então eu acredito que as violências das histórias humanas nos contam também o seguinte: olhem como o meu favor na cruz é soberano, é magnífico, é glorioso. Eu morri na cruz por alguém que não mereceria morrer. Eu morri na cruz por alguém que eu tive que endurecer o coração e soltar o coração. Eu morri na cruz por Abraão,
que falou que a sua mulher não era sua mulher. Eu morri na cruz por alguém como Hitler e os judeus. Então existem formas de, na lei, conseguir perdão. Por exemplo, um criminoso, latrocínio, roubo ou furto, crimes que mancham a história de um ser humano, não é? Pressupõe-se, o ordenamento jurídico diz, Código Penal, no caso agora, que aquele que ficou preso e cumpriu seus anos de cadeia, ele está perdoado. Ele ganha o direito de seguir uma nova vida. Há que se esquecer que ele foi presidiário. Até para se livrar desse estigma de ex-presidiário, certo? Então, o perdão, primeiro, tem um movimento do ofensor, aquele que ofendeu. Quem ofendeu perceber que precisa de perdão, que errou. O perdão é um movimento de ofensor. Eu ofendi você, então eu percebi que eu errei. Então eu genuinamente, dentro de mim, falar: minha irmã, me perdoe, de coração limpo e verdadeiro. Eu pedi pelo perdão. Uma vez que esse pedido de perdão é verdadeiro, gera ali um convencimento do ofendido. Então o ofendido que é você, a ofendida. Não, eu te perdoo, porque você percebe arrependimento. Só tem que a Bíblia, ela avança ainda mais. Que acho que é o mais desafiador e mais difícil. Que é onde sua pergunta quer ir, acredito eu, certo? Como perdoar aqueles que acham que não nos ofenderam? Como perdoar aqueles que nos ofendem e não tripudiam? E eu te respondo com a maior clareza de existência, né? Daquele que já foi ofendido e ofendeu. É muito difícil perdoar igual Deus perdoa. Para mim, a capacidade vem externa do Espírito Santo e do sangue de Jesus. Quando você percebe que você é largamente perdoado, quando você percebe que você é o maior ofensor, que você é o ofensor da cruz, que a cada dia eu ofendo a cruz, quando eu me coloco no lugar de ofensor, sempre fica mais fácil para eu perdoar quem me ofende. Entendeu? Então, no meu entendimento, perdoa mais quem se sente mais ofensor. Então, há que se colocar no lugar de ofensor, não de ofendido. Porque o ofendido é sempre coitadinho. Ah, eu sofro, eu sou pisado, eu sou humilhado. Então, esse é sempre aquele que... Ai, eu sofro tanto, eu tenho que perdoar todo mundo e ninguém me perdoa. Então, quando você inverte e põe assim, não, realmente, eu sou um ofensor. Eu sou um humano, eu sou errante e potencial para o erro. Quando eu me coloco no lugar de ofensor, é mais fácil para eu ser perdoador. Porque eu não sou um ofendidinho, sempre pisadinho. Eu sou aquele que também comete infrações. Então a gente volta no Pai Nosso, né? Perdoa, Deus, assim como eu perdoo. Então nós seremos perdoados à medida que perdoamos. Quem consegue ser perdoado em grandes ofensas? Quem consegue ser perdoado em grandes ofensas? Aquele que se percebe cometendo grandes ofensas. Alcança perdão aquele que se coloca no lugar de ofensor, não de ofendido. Então, de certa forma, Deus perdoa tudo? Não, Deus não perdoa tudo. Deus não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que ele não perdoa? Porque o Espírito Santo é o mediador. Quando Deus volta como fogo consumidor, aqueles últimos minutinhos, segundos, Deus ainda vai agraciar alguns ou não? Ali no final já está decidido quem é o pecador e quem não é, quem se arrependeu e quem não se arrependeu. Não, eu acredito que a nossa dimensão, a nossa física, a nossa química não é a física e a química de Deus. Então, o que para nós é muito rápido, segundos e milésimos, para Deus é uma eternidade. Uhum. Então, eu acredito sim que no foro íntimo, né, você vendo ali o arrebatamento, pode assim haver um legítimo arrependimento. Eu acho que a cena que permite essa reflexão é a cena da cruz, do ladrão da cruz, né? De que ali o que parece que realmente ele teve pouco tempo, né? Para refletir, acreditar e ser salvo. Né? Havia mais justiça no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Porque a gente fica meio assim, no Novo Testamento tem justiça, mas algumas pessoas pensam, mas Jesus é amor. Mas eu acho que no Antigo Testamento
era mais aquele termo ferro e fogo. Mas assim, você pecou, já era mais punido. No meu entendimento, esse Deus que matou aqueles que foram levar uma oferta para Pedro, o nome do casal é Safira e o outro me escapa agora, o telespectador lembra aí, daqui a pouco. Ananias e Safira, se não me engano, né? O nome do homem é Ananias, o nome da mulher é Safira. Um casal vai levar a oferta para Pedro, da venda de uma casa, de um patrimônio. Ao invés de eles levarem X, eles levaram X dividido por 2. Eles tiraram uma parte da venda da casa. Só que dar esmola ou dar oferta causa um prestígio público. Eles queriam esse prestígio público. E aí, quando eles chegam para ofertar e entregar a oferta que eles se propuseram a entregar, eles mentem, dizendo que era X, mas esse X era só a metade. Então, na verdade, tinha sido 2X. Eles foram fulminados. Tanto um quanto o outro. Os dois do casal foram fulminados. Primeiro o homem, depois a mulher. Marcos, até hoje continua Deus matando como matou Ananias e Safira, que é a fala do Davi agora, certo? Sim, é que a gente não fica sabendo. Então, muitos irmãos hoje da Assembleia de Deus, para falar do nosso campinho, certo? Uhum. Muitos irmãos hoje temente a Deus, que servem a Deus, estão com câncer porque mentiram. Sim. Deus continua sendo o mesmo? Sim. Deus é amor e perdão através do sangue de Jesus? Sim. Deus é fogo consumidor? Que é o que você falou do ferro e fogo? Também. Deus mudou, Luciano? Ora, pois. Enfim, Deus mudou? Não, Deus não mudou. Os povos continuam sendo mortos e executados sumariamente, paulatinamente, imediatamente. Alguns Deus corrige pondo a mão no ombro. E alguns Deus corrige dando safanão. Essa também é a frase do Alex, né? E junto com o pastor Davi, que diz que Deus continua matando. Só tem que a gente não fica sabendo. Então, a história do Velho Testamento parece ser bem mais violenta, certo? Certo. Eu entendo disso, Jéssica, um favor de Deus no amadurecimento das leis do tratamento de dignidade. Então, o cristianismo, o Pentecostes, a reforma protestante, fizeram que homens e mulheres fossem presos em celas separadas, porque ocorria episódios de abuso de homens presos com mulheres presas. Crianças sendo tratadas com mais dignidade. Então vai desde fazer uma rua com coleta de esgoto e lixo, que não tinha isso em todas as cidades da Roma e da Grécia, embora fossem cidades bem limpas. E as cidades da Idade Média são mais sujinhas que as cidades de Roma e Grécia. Então, a dignidade de Deus, a paz de Deus, a justiça de Deus que é paz e alegria, essa paz e alegria se manifesta te respondendo num irmão que está com câncer e que possivelmente está com câncer porque mentiu, por exemplo, e ele, Deus, sabe disso. A justiça e paz de Deus e a alegria de Deus se manifesta numa rua de Carapicuíba que está limpa, no esgoto que é tratado, um lixo que é recolhido. E eu acredito que após a vinda de Jesus, a primeira vinda, né? E eu acredito que após o Pentecostes, a cultura judaico-cristã foi capilarizada. E a cultura judaico-cristã, os valores, a ética e a moral, melhoraram a vida. A prova disso, Marcos, professor Luciano, é o livro de Max Weber, A Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Então já 2 autores aqui hoje, né? Max Weber e o outro que eu citei foi Emily Durkheim, que ele escreve sobre suicídio. Max Weber, nesse livro, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele defende que o protestante, que tem valores cristãos, ele limpa a cidade, ele trata o outro com dignidade, e ele faz uma bolsa, ele junta dinheiro para ter capital, para montar uma empresa, para poder exercer o amor mais pleno, que é o amor cristão, que é o amor ágape. E o que é a síntese do amor ágape? Amar quem me odeia. E ajudar quem eu não gostaria de ajudar. Então,
Se eu sou abundante espiritualmente, sou amoroso e perdoador, eu, por consequência, sou amoroso materialmente. Eu sou liberal. Então, eu tenho 2 celulares, eu te dou um. Eu tenho muito conhecimento, e agora eu acho que tem algum relativo conhecimento, e vocês também, vocês têm estrutura de câmera, aí vocês criaram um programa para ajudar a comunidade. Então, vocês abundam materialmente, estão ofertando um produto intelectual. E eu estou aqui com minha expertise. Vocês entraram com um ferramental e eu estou entrando com a expertise de conhecimento. Tentando ajudar quem está do outro lado e até quem está aqui a crescer e a evoluir, eu mesmo também. De modo que quando eu falo e digo, todas as minhas palavras me são cadeia para que eu viva o que eu estou dizendo. Então, sendo ainda mais agudo na sua pergunta, né? O protestante, o calvinista, o assembleano ou pentecostal, ele está promovendo essa justiça de Deus, desde o doméstico, limpando uma rua, até criando um projeto como o curso Ágora. Inclusive, fazer uma propaganda aqui, se vocês me permitem. O curso Ágora funciona na sede e dá aos sábados. E é um curso para reforço escolar e pré-vestibular. Então, é uma ferramenta de promoção de dignidade humana, de justiça de Deus. Porque ele promove paz e alegria. E a justiça de Deus é paz e alegria. A justiça de Deus e o perdão do Espírito Santo está relacionado com os milagres que ocorreram e que ocorrem até hoje? Ou simplesmente milagre é milagre, não somos merecedores, mas Deus permite? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós somos tendenciosos a espetacularizar, a fazer um espetáculo da cura, não é? Mas a cura, os dons espirituais, nós acreditamos e cremos neles. Então, é aquilo que nós convencionamos chamar de não cessacionistas, não é? Nós acreditamos na continuidade dos dons, nós pentecostais. E dentre os dons está o dom de curar. Então, para ficar hoje numa das demandas, né, atuais, que é cura da alma, cura de doenças da alma, depressão. Você que está aí do outro lado, né? Ou já se viu nesse quadro, ou conhece alguém, né? Nessa situação, né? Existe a frescura? Não, existe realmente. Tem desdobramentos psicossomáticos, corporais, queda de cabelo, perda de brilho de olhos, de unha, enfraquecimento de unha, de cabelo, desânimo, dor no corpo, falta de vontade. Então tem um quadro clínico. Hoje mais tratado por especialistas como psiquiatra, psicólogo, né? E esse desencadear hormonal tem afetação corporal, certo? Então a depressão, ela é algo abstrato e concreto ao mesmo tempo. E orar é algo abstrato, que afeta o mundo abstrato e mecânico. Como? A depressão é abstrata e mecânica. Quem está depressivo retrai o corpo, fica amuado, abre menos, ocupa menos espaço. Então, o depressivo tem consequências materiais e psicológicas, materiais e abstratas, certo? Quem não é filho, porque, volto de novo, a longanimidade de Deus, né? E os milagres continuam, nós acreditamos que eles continuam, como elementos de propagação do reino de Deus. Então, para que milagre, Luciano? Para mostrar o amor de Deus, como você acabou de falar, e para ajudar a propagar o reino de Deus. Voltando no fato de que nós somos tendenciosos a espetacularizar. Nós gostamos do espetáculo. E por que eu citei depressão? Foi de propósito. Porque para nós, seres humanos, nos chocaria mais um depressivo curado ou um cego vendo? Então, o espetáculo, nós gostamos dele. Olha, nasceu cego e está vendo. Olha, tinha a mão mirrada, esticou a mão. Por que isso é mais importante que um depressivo? E se esse depressivo, para voltar no assunto, fosse cometer um suicídio? Então, tão pesado quanto a depressão é uma cegueira desde o nascimento. Deus, por misericórdia e amor, cura os dois. Qual o maior exemplo de perdão, ou até mesmo justiça, de acordo com a Bíblia?
Eu acredito que o exemplo da cruz, mas não vamos ficar só nessa resposta, né? De que ali na cruz é o símbolo porque a cruz, nós entendemos que a cruz é aquele presente e para o futuro, né? Uhum. Mas a cruz é tão desafiadora que ela também é para trás. A cruz vai para trás no tempo, né? Então ela alcança aqueles que não viram Jesus. Então, repetindo para você, tá? Que é algo desafiador para a mente humana, tá bom? A cruz foi para os contemporâneos de Jesus e a cruz foi para você e para mim que ficamos sabendo de Jesus. Então foi para a contemporaneidade, para aqueles que viviam junto com Jesus, e foi para frente, para aqueles que ficaram sabendo de Jesus. Mas a cruz também foi para trás. Então a cruz é o maior exemplo de justiça e de amor. Porque na cruz também estão os valores do cristianismo. Porque qual é o valor maior do cristianismo? Amar quem te odeia. Luciano, é possível fazer isso? Ao homem natural, não. Mas através do sangue de Jesus e do Espírito Santo nós conseguimos. Então, negar-se dia após dia a ti mesmo. E aí até chegar à estatura de varão perfeito, que é ficar igual a Jesus. Qual é o ápice de Jesus? É fazer o cego ver. É espichar a mão. É andar sobre a água. Não. O maior desafio e o ápice de Jesus é, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, como perdoar aqueles que em maior medida nos ofenderam? A resposta está na cruz. Jesus fez isso. Ela já é desmerecida, vilipendiada e ofendida. Imagina uma mulher prostituta na antiguidade. 1000 a.C., 500 a.C., Raabe, essa mulher narrada pelas Sagradas Escrituras, ela alcançou o perdão, e não somente isso, ela teve seu nome inscrito na galeria dos heróis da fé.